Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Quero começar o vídeo de hoje agradecendo a nossa marca aí alcançada de 110 mil inscritos, né? Temos mais ou menos aí umas 2, 3 semanas que batemos essa marca, mas aí ontem fiz aquela publicação bacana, né? Organizada, oficializando aí essa marca e agradecendo a presença de vocês, a companhia e essa sequência que temos aí desde 2020, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Desde que ano que vocês acompanham o canal John do Timão? Comentem aqui. Tá? Mais uma vez, obrigado, família. Tamo junto. Peço que me sigam nas redes sociais. Vamos pra cima. E, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos o telefone no banner, temos o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, né? E aí você já aproveita, antecipa esse valor e aí pode comprar algo que você queira, fazer uma viagem, fazer um investimento financeiro, né? Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil vai ser a solução rápida e simples para você resolver essa situação. Então aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, ontem tivemos aí a última rodada, né, das eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas. Tivemos 2 jogadores do Corinthians em campo. O Romero foi titular da seleção do Paraguai, né, obviamente, e o José Martínez titular da seleção da Venezuela. O Hugo Souza não entrou em campo, o Félix Torres não entrou em campo, né? O Memphis já tinha jogado no fim de semana, inclusive treinou ontem com o nosso elenco, tá liberado para o jogo de hoje, né? E o André Carrilho, que vinha sendo convocado pela seleção peruana, está machucado e não foi convocado, tá? Então, tivemos aí 2 jogadores em campo. Não irão jogar hoje, né, por conta aí dessa minutagem, por conta da viagem e tudo mais, é o que a gente acredita, mas vamos acompanhando essas atualizações. E aí a primeira pergunta do torcedor corintiano é: e o Hugo Souza? Hugo Souza já desembarcou em São Paulo, né? Já foi confirmado que ele está em São Paulo, então vai para o jogo hoje, já foi para concentração aí, tá confirmado na partida de hoje entre Corinthians e Atlético Paranaense. Tá, então, só para a gente ter essas atualizações aí, o Hugo Souza, que era a nossa principal preocupação, né? Jogador titular aí que a gente tinha essa expectativa, tá confirmado, já está em São Paulo. Bom, e com isso, Corinthians aí enfrenta hoje a equipe do Atlético Paranaense, 9h30 da noite, jogo de volta aí das quartas de final da Copa do Brasil. Transmissão na TV aberta, né, na TV Globo, no Sport TV, na TV fechada e no Premiere, tá? E eu acho que vai passar no Amazon Prime Video. Então, assim, ó, leque de opções, tá? Leque de opções para vocês aproveitarem aí e assistirem o jogo do Corinthians, tá? Bom, e a nossa preparação foi sendo feita aí, né, durante a data FIFA, e aí a gente tinha os jogadores convocados que estavam fora, e os lesionados eram Ranielli e André Carrilho. Ranielli ainda não se recuperou, tá cortado mesmo do jogo. André Carrilho também já tem uma recuperação mais longa, né, então tudo ok. E, cara, temos o retorno de Memphis e Yuri, né, que são os jogadores aí que a gente tem uma grande expectativa. O Memphis já havia voltado antes da data FIFA, mas assim, ganhando minutos, né? Ganhando minutos, inclusive jogou o jogo de ida ali, mas se arrastando, né? Com muita dificuldade. E agora a gente espera que ele já tenha ali um desenvolvimento melhor nesse sentido, tá? E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, né? Então retorno aí dos laterais do Corinthians. No clássico contra o Palmeiras tivemos Charles e Angileri. O Angileri, ok. O Charles, sofrido de ver, mas ok. Meio campo com o Maicon. Aí o Charles de volante, Breno Bidon e Rodrigo Garro, né? Obviamente que o torcedor vai questionar essa escalação do Charles, só que assim, a gente tá com o Ranielli machucado, André Carrilho machucado e o José Martínez na seleção. Jogou ontem, lá na Venezuela. Então, assim, a gente tem 3 desfalques para essa posição. Não é tão simples assim. Ah, não dá para colocar ele. Dá.
né? Nessa situação, por mais que a gente não queira, é o que tem, né? Poderia talvez colocar o Rian como primeiro volante e subir o Maicon, é uma possibilidade. Mas é isso, né? Então Breno Bidon e Rodrigo Garro, no ataque Memphis e Yuri. Eu cheguei a ver algumas prováveis escalações colocando o Guinegão como titular ao lado do Memphis, né? E aí colocando o Yuri no banco, o Yuri saindo para entrar ali no segundo tempo e tal. Acho que não, tá? Acho que o Dorival vai com força total mesmo, vai com Memphis e Yuri, e para que a gente possa já fazer o resultado aí no início do jogo, né? Consiga já resolver a partida logo. Eu acho que esse é o principal ponto pro torcedor corintiano, cara. É o jogo pra gente resolver rápido. Corinthians tem a vantagem no 1-0, ok. O Atlético Paranaense não descansou nessa data FIFA, né? Estava jogando os jogos da Série B. Então, assim, o Corinthians tem essa vantagem física, tem a vantagem técnica, tem a vantagem de estar jogando em casa e tem a vantagem do resultado do primeiro jogo. Todas as vantagens são para o Corinthians, só que tem que fazer valer isso em campo, é o que a gente espera, é o que a gente vai torcer, é o que a gente vai apoiar para que aconteça, tá? E aí, quero saber o palpite de vocês para essa partida de hoje entre Corinthians e Atlético Paranaense. Comente aqui o seu palpite e, obviamente, fica o convite para a nossa live pós-jogo. Acabando a partida, a gente entra ao vivo aqui no canal John do Timão. Tomara que com a classificação do Corinthians, né, para a gente ter aí uma projeção bacana para esse final de ano, né, o último trimestre. Próximo mês aí, outubro, novembro e dezembro, tá? Outra informação bem importante, o Corinthians tem apenas um jogador pendurado, só que é nada mais, nada menos do que o Rodrigo Garro. E pelo que eu entendi do regulamento, não vão zerar os cartões na semifinal, tá? Então assim, a qualquer jogo a partir de agora, se ele tomar o cartão, cumpre a suspensão no jogo seguinte. Então é um problema grave. É um problema grave, uma vez que na montagem do nosso elenco simplesmente não existe um reserva para o Rodrigo Garro no nosso elenco. Não tem um meio armador no banco, não tem. Existem jogadores que jogam ali improvisados, como foi o Breno Bidon contra o Vasco, como foi o Memphis em alguns momentos, como pode ser o Vitinho, é isso. Jogadores improvisados. Agora o jogador da posição não tem no elenco e pode ser um problema grave para a nossa equipe, né? Bom, seguindo com as novidades, família, o Ministério Público recebeu ontem, né, a documentação do Corinthians, que era para ter sido enviada na segunda-feira. Eles mandaram para a Justiça foi, entregou para o Ministério Público, rodou, tal. Aí o promotor Cássio Concerino foi olhar os documentos, né? Foi conferir a documentação que o Corinthians enviou depois de tanta demora, solicitação dia 31 de julho. Enviaram dia 8 de setembro. Depois do Ministério Público ter que mandar um ultimato para eles, ó, o prazo final é esse. Se não entregar, acabou. Aí entregaram. Beleza, o Cássio Concerino foi lá, começou a olhar a documentação, olhou. Acabou. Acabaram as folhas e chegou mais alguma documentação do Corinthians? É só isso daqui? É, só isso daí que mandaram. Falou, não é possível. Simplesmente, né, o Corinthians entregou apenas as faturas do cartão de crédito. Lembra que eu falei para vocês, né, e a gente vem falando, cara, a questão de fatura de cartão de crédito, não existe demora para o Corinthians entregar. A fatura do cartão de crédito você solicita, o pessoal entrega, ó, daqui a alguns minutos chega no seu e-mail, pronto. Ou então você abre o aplicativo do banco, vai ter lá todo o histórico. Simples, né? Ah, mas é uma conta corporativa. Beleza. Liga pro gerente e fala, ó, eu preciso das faturas de 2018 para frente no meu e-mail. Ele vai falar, beleza. Em 1 hora vai chegar no seu e-mail. Acabou. É coisa de 2 horas você resolveu tudo. Corinthians demorou 1 mês e 8 dias. Por quê? O promotor estava esperando não só as faturas de cartão de crédito, como principalmente os relatórios fiscais do Corinthians, né? Relatórios de reembolso, as notas fiscais, tudo que vinha complementando esses gastos.
Por quê? Já foi informado aqui também, né? A gente já falou sobre isso. O Ministério Público cansou de esperar o Corinthians e fez o quê? Ligou direto no Banco Santander, que era o banco... não é o banco do Corinthians, né? Do cartão corporativo. Falou, é o seguinte, preciso das faturas do cartão. O Corinthians está enrolando aqui, vamos adiantar esse lado, manda as faturas, aí quando o Corinthians mandar os relatórios financeiros, a gente começa, né, a bater a fatura com o relatório. Ó, isso daqui foi gasto, isso daqui foi reembolsado, isso daqui foi para tal pessoa. O Corinthians quer saber quem recebeu, quem fez, quem pagou, quem entregou a nota fiscal, de onde que é a nota fiscal, tudo, tá? Tudo, a gente quer saber tudo. E o Corinthians entregou só a fatura. A fatura o Ministério Público já tem. E pelo que eu entendi, até as faturas eles entregaram faltando algumas faturas. E aí tem uma grande virada de chave que, assim, a gente pode enxergar pelos dois lados, tá? Tanto o lado negativo quanto o lado positivo. O lado negativo é: temos pessoas incompetentes à frente do Corinthians, né? Ou pessoas mal intencionadas. Precisamos que a justiça prove, né, se são apenas incompetentes ou se são realmente mal intencionadas. E o lado positivo é: agora estão investigando essas pessoas para descobrir se são incompetentes ou mal intencionadas. É isso, tá? É isso. O lado positivo é que realmente estão investigando, estão indo a fundo nisso. E o lado negativo é que, assim, temos pessoas à frente do Corinthians que não gostam do Corinthians, né? Querem prejudicar o clube. Pelas ações que elas têm aí à frente do clube, é isso. E, voltando, né, na questão da virada de chave. A Justiça, né, o Ministério Público agora, começou a entender que o Corinthians pode não estar se comportando mais como uma vítima. Olhem a gravidade disso. O Ministério Público estava investigando os ex-presidentes, as denúncias que foram feitas. E aí pediu a colaboração do Osmar Stabile, do Romeu Thomas Jr., colheu depoimentos, pediu documentações. Só que o clube não está colaborando. O que o Ministério Público entende? Então vou colocar o Corinthians não mais como vítima, e sim como cúmplice, né? Pô, John, mas o Corinthians não tem culpa. Quem tem culpa são as pessoas. Sim, né? É uma representatividade. Só que hoje quem representa o Corinthians? O presidente do clube, Osmar Stabile, e o presidente do conselho, Romeu Thomas Jr. E mais uma vez, essas pessoas, segundo a reportagem do Trivela, não estão colaborando. E estão mudando a imagem que o Ministério Público tem do Corinthians. Existe a possibilidade de uma abertura, né, de um inquérito policial por desobediência. Isso é um risco real. E, mais uma vez, né, voltando ao que a gente vem falando, que a gente vem comentando, o torcedor corintiano não tem mais nada a perder, cara. Não tem mais nada a perder. Se for pra gente passar por esse problema, pra tirar essas pessoas, pra provar que essas pessoas estariam atrapalhando a investigação, que essas pessoas estariam protegendo alguém, vamos passar por isso. Que a gente não aguenta mais, cara. Não aguenta mais tanto problema. Não aguenta mais o Ministério Público tentando investigar se alguém roubou o clube ou não, e as pessoas não conseguem fazer o mínimo, né? Como a gente já trouxe aqui depoimento do Osmar Stabile, não, vou colaborar, a gente vai entregar a documentação, aí depois, não, eu tenho que perguntar pro conselho, né, se eu posso entregar. Aí o Romeu Thomas Jr. vem na coletiva e fala, pô, o conselho não tem nada a ver com isso. Sabe, fica essa bagunça de informações e ninguém faz o que tem que ser feito, né, que é resolver a situação. Então, cara, vamos acompanhar essas atualizações. Quero saber a opinião de vocês, mas fato é, Corinthians tinha que entregar uma documentação completa, só entregou as faturas. E o Ministério Público já começou a olhar o Corinthians, né, com outros olhos. Com outros olhos. Então, cara, vamos aguardando mais atualizações. É isso, se o Ministério Público entender que tem que abrir um inquérito policial e, porra, afastar esses caras para investigar, ir atrás da documentação por conta própria, que vão, tá? Que vá atrás, corra, resolva,
porque assim, no que depender das pessoas que estão à frente do Corinthians, esquece, tá? Bom, e outra novidade extremamente importante, né? A gente falou aí sobre a coletiva do Romeu Thomaz Jr., sobre a fala dele de se não tem dinheiro, para de pagar a Caixa, né? Sobre o financiamento da Neoquímica Arena. Para de pagar! Já expliquei no vídeo de ontem todos os problemas que isso poderia gerar, mas ontem também um dos representantes da Caixa, né, o senhor Carlos Vieira, que é o presidente do banco, falou que está aberto a renegociar a dívida do Corinthians, né, e até com um novo modelo de pagamento. Ele falou, a última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia de dívida, ela viria de um fundo de investimento e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota, e eu sei que tem gente que compraria muito mais, a R$100 sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa, além de pagar a dívida. Quitaria a dívida e ficaria com esse fundo com o estádio vinculado a ele. O lucro seria do próprio Corinthians para eles fazerem o que quiserem, mas quitaria a dívida. Eu tenho certeza que os torcedores contribuiriam. Cara, e aí temos muitas nuances, tá? Dessa fala do Carlos Vieira, que é o seguinte. Primeiro o presidente da Caixa vem a público falar que aceita renegociar a dívida da Neoquímica Arena. Enquanto isso, Osmar Stabile tá dormindo, né? Porque hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro. 10 de setembro. Já temos aí mais de 2 semanas, né, que ele assumiu o Corinthians oficialmente. E o que ele fez até agora? Fechou a janela de transferências, não contratou mais ninguém. Não resolveu o transfer ban. Não resolveu o caso Matias Rojas. Não resolveu o caso Rodrigo Garro. Não resolveu o caso Maicon. Não resolveu o name rights. Nada. O Osmar Stabile não está fazendo nada. Nada. Simplesmente nada. Não entregou a documentação completa para o Ministério Público. Não, nada. Sabe o que é nada? Parece que o Corinthians está sem presidente. Não tem ninguém fazendo nada pelo clube. E se a gente tivesse num momento bacana, opa, sem problemas. É só tocar o barco. Mantém do jeito que tá. Time que tá ganhando não se mexe. O problema é que o Corinthians é o time que tá perdendo, né? Na parte financeira, na parte administrativa, tem que mexer o tempo todo. Porque nada vem dando certo. E o presidente... Segundo ponto, né? Segundo ponto. Então, primeiro, é o presidente da Caixa que fala sobre renegociar a dívida. O do Corinthians não vai atrás, não liga, não tenta, nada. Nada. Ele só aceita a situação e fala, não, vamos ver aí. Em dezembro do ano que vem eu saio. É isso. É isso. E o segundo ponto é sobre essa questão, né, de contarem com a torcida. Tivemos a campanha da vaquinha, que arrecadou 40 milhões de reais. É um valor extremamente alto. Extremamente alto. E eu tenho certeza de que se eles lançam essa campanha aí do fundo de investimento para quitar a arena, a torcida vai ajudar. Vai ajudar. Só que eu não sei se vai ajudar na potência máxima, na força máxima que a torcida teria. Por conta já dessa vaquinha, né, que tivemos, que foi um projeto muito bacana, só que foi um projeto que o próprio Corinthians não apoiou direito, que tivemos pouco incentivo daquilo que a gente tinha de ideia. Porque a vaquinha era só uma doação. Não, você está doando o dinheiro. O fundo de investimento, você está comprando uma cota. Então é um investimento realmente. Você compra e tem uma contrapartida. Você vai ter um direito nesse fundo de investimento. Esse valor pode render, pode isso, pode aquilo, enfim. Então temos essas contradições, essas diferenças, tá? A questão tem muito torcedor, e com razão, que olha e fala, pô, mas por que eu tenho que pagar a dívida que eles fizeram? É um ponto. É um ponto muito forte. Como que você vai discordar disso?
Por que eu vou pagar a dívida, sendo que nem o presidente do clube está interessado em renegociar, em conversar, em buscar uma solução? É a contradição da gestão do Corinthians, cara. É a grande contradição. É difícil. A gente fica aqui buscando soluções, questão de name rights, isso e aquilo, valores pro clube, e quem tá no comando tá assim, ó. Ou pode ser que as pessoas estejam preocupadas com o Ministério Público, né, com a investigação. Pode ser que a prioridade deles, nesse momento, seja a questão da investigação, né? E pior, não é nem para ajudar o Ministério Público, né? Pelo que a gente tá vendo aí da documentação, pela leitura que o Ministério Público tá fazendo da situação do tipo, pô, o Corinthians não tá agindo como vítima nesse caso. A vítima colabora na investigação. O Corinthians tá tentando travar a investigação de todo jeito. E aí? Guardamos atualizações. Quero saber a sua opinião. Comentem aqui, deixe o seu like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão hype. Lembrando que temos live pós-jogo hoje. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!